Depois de me divorciar, casei novamente com um CEO. Mas quando engravidei, a minha sogra e a minha cunhada acusaram-me cruelmente de estar grávida de outro homem. Expulsa essa vagabunda de casa, gritou a minha sogra. Mas o meu marido respondeu, são vocês as duas que vão sair desta casa. Ao ouvir isto, a minha sogra e a minha cunhada ficaram em choque. Mas antes de a história começar, por favor, escrevam nos comentários de que parte de Portugal ou do mundo nos estão a ouvir. Não se esqueçam de deixar um like e subscrever para que o canal Luxo e Mentiras possa crescer e trazer histórias ainda mais cativantes. Sofia olhava em frente, ajustando o seu elegante lenço de seda com um movimento lento, mas cheio de confiança. Hoje era o dia mais marcante da sua vida. Se olhasse para trás, parecia impossível que conseguisse estar de pé, tão firme como agora. O seu divórcio de Nuno, há algum tempo, fora uma tempestade violenta que quase lhe destruiu a sanidade. Nuno era um marido terrivelmente cruel, ganancioso, e sempre considerou Sofia pouco mais do que um fardo. Aquele homem humilhava-a constantemente, apropriava-se do dinheiro que ela ganhava com o seu esforço e, no auge de tudo, traiu-a sem o menor remorso. O Tribunal de Família e Menores, finalmente, libertou Sofia das correntes desse sofrimento. Após a separação oficial, Sofia não se permitiu afundar na tristeza. Enxugou as lágrimas, juntou os pedaços do seu coração partido e recomeçou a vida. Candidatou-se a um emprego num dos maiores conglomerados empresariais do país. Graças à sua inteligência, rigor e dedicação excepcional, Sofia rapidamente ascendeu ao cargo de gestora de estratégia. Passava dias e noites a trabalhar, garantindo que cada projeto sob a sua responsabilidade corria na perfeição. Sem que se apercebesse, o seu trabalho árduo atraiu a atenção de um homem no topo da hierarquia da empresa. O seu nome era Duarte. Era o presidente executivo, com poder absoluto sobre todas as subsidiárias do grupo. Duarte era conhecido por ser uma figura fria, de mão de ferro, e implacável na forma como esmagava os seus concorrentes. A presença de Duarte fazia com que todos os funcionários baixassem a cabeça de medo. No entanto, havia algo que ninguém sabia. Por trás do seu olhar penetrante e atitude arrogante, Duarte observava sempre Sofia. Via como aquela mulher elegante trabalhava incansavelmente, como enfrentava a pressão das reuniões com serenidade e como mantinha a sua postura graciosa, mesmo sobrecarregada de trabalho. Duarte admirava a resiliência de Sofia. Para ele, Sofia era um diamante que um tolo tinha deitado fora. E agora, esse diamante brilhava intensamente na sua empresa. Numa tarde tranquila, quando todos os funcionários já tinham ido para casa, Sofia ainda se debruçava sobre documentos na sua secretária. Duarte aproximou-se, interrompendo a atividade de Sofia, e declarou imediatamente as suas intenções. Sem rodeios, sem elogios vazios, Duarte pediu Sofia em casamento ali mesmo. Ofereceu-lhe proteção, afeto e um lugar ao seu lado como sua esposa. Sofia ficou momentaneamente paralisada. Duvidou das intenções daquele homem tão poderoso. Contudo, o olhar sincero e honesto de Duarte desfez as suas dúvidas. Duarte assegurou a Sofia que não era como o homem do seu passado, que gostava de magoar, mas sim o homem que garantiria que mais ninguém no mundo se atreveria a humilhá-la. Depois de ponderar tudo, Sofia aceitou o pedido. O dia do casamento chegou. A cerimônia realizou-se numa das mais magníficas quintas de eventos, com uma decoração deslumbrante de flores frescas e lustres de cristal cintilantes. Centenas de convidados importantes do mundo dos negócios e da política estavam presentes para prestar homenagem ao poderoso CEO. Sofia estava absolutamente deslumbrante, num vestido de noiva sofisticado e elegante. Duarte estava ao seu lado, segurando a mão dela com firmeza, como se não quisesse largá-la por um segundo. Um sorriso de felicidade irradiava do rosto de Sofia. Sentia-se renascida. Contudo, essa serenidade foi subitamente quebrada por uma confusão na entrada principal da quinta. Os seguranças mal conseguiam conter um homem que forçava a entrada, gritando. Era Nuno. O seu ex-marido apareceu com o rosto cheio de raiva e arrogância, incapaz de aceitar a notícia de que a ex-mulher que ele sempre desprezara
se tinha casado com um homem tão rico e poderoso. Nuno conseguiu furar a segurança e caminhou até ao centro do salão, olhando para Sofia com um ar de desprezo. "O que fazes num lugar tão luxuoso como este, Sofia? Uma mulher rejeitada como tu não pertence aqui", disse Nuno em voz alta, querendo humilhá-la deliberadamente em frente aos convidados. "Achas que por casares com outro homem podes apagar o teu passado? Continuas a ser a mulher inútil que eu descartei porque eras incrivelmente aborrecida." A atmosfera na quinta, antes preenchida por risos e música suave, tornou-se subitamente silenciosa. Todos os convidados prenderam a respiração, chocados com a audácia daquele estranho que se atrevia a perturbar o casamento de um homem como Duarte. Sofia sentiu o coração a bater descontroladamente. As memórias horríveis do tratamento de Nuno assombraram-na por um instante. Mas antes que Sofia pudesse abrir a boca para responder, Duarte já tinha avançado, protegendo o corpo de Sofia com o seu. O rosto de Duarte tornou-se assustador. Os seus olhos irradiavam uma fúria imensa. Duarte envolveu os ombros de Sofia com gentileza e depois olhou para Nuno como se ele fosse um inseto nojento. "Ela pertence a qualquer lugar que deseje, porque a partir deste momento ela é minha esposa", disse Duarte com uma voz grave que ecoou por todo o salão. "E tu atreveste a pôr os pés na minha celebração para insultar a mulher que eu mais valorizo. Seguranças, expulsem este homem agora mesmo e certifiquem-se de que ele percebe o erro que cometeu antes de o atirarem para a rua." Nuno ficou de olhos arregalados. Só então percebeu quem era o homem à sua frente. Era o CEO que dominava vários setores de negócio, uma figura que Nuno só via no ecrã da televisão. As pernas de Nuno fraquejaram de repente. O seu rosto ficou pálido como o de um cadáver. A sua arrogância evaporou-se instantaneamente, substituída por um medo avassalador. Vários seguranças corpulentos agarraram os braços de Nuno com força e arrastaram-no para fora do salão. Nuno debatia-se, implorando por perdão, mas a sua voz foi abafada pela firmeza dos seguranças. Sofia observou a partida do seu ex-marido com um alívio indescritível. Duarte virou-se para ela, oferecendo-lhe um sorriso tranquilizador, e a cerimônia de casamento prosseguiu com grande alegria, consagrando Sofia como a nova senhora da casa. A nova vida de Sofia como esposa de um CEO começou oficialmente. Depois da cansativa, mas feliz cerimônia de casamento, Duarte levou Sofia para a residência principal da família. A casa era imensa e magnífica, rodeada por um vasto jardim com uma fonte esculpida na entrada. Pilares altos sustentavam o edifício principal, transmitindo uma impressão de poder e riqueza ilimitados. Ao entrar, Sofia foi recebida por dezenas de empregados que se curvaram em sinal de respeito. No entanto, a grandiosidade do edifício contrastava fortemente com a frieza do seu interior. Na espaçosa sala de estar, estavam sentadas duas mulheres com olhares cínicos que não faziam qualquer esforço para esconder. Eram Dona Leonor, a mãe de Duarte, e Inês, a sua irmã mais nova. Ambas olharam para Sofia da cabeça aos pés com uma expressão de desdém. Duarte apresentou Sofia educadamente, mas a resposta que recebeu foi gélida. Apenas um dia depois de Sofia se instalar, Duarte teve de partir para o estrangeiro para resolver um assunto urgente numa das suas empresas. Duarte beijou a testa de Sofia com grande carinho, pedindo à sua esposa que se cuidasse bem durante a sua ausência. A partida de Duarte foi o início do pesadelo que Dona Leonor e Inês tinham planeado. Assim que o carro que levava Duarte desapareceu de vista, a atitude da sogra e da cunhada mudou drasticamente. Deixaram de fingir cortesia. Dona Leonor chamou Sofia à sala de estar, forçando-a a ficar de pé enquanto ela e Inês se sentavam confortavelmente nos sofás macios. Inês olhou para Sofia com um sorriso trocista, sentindo que era o momento perfeito para mostrar quem realmente mandava naquela casa. "Nesta casa, tens de me obedecer. Não penses que podes mandar só porque o meu filho casou contigo", gritou Dona Leonor com uma voz estridente que quebrou o silêncio da sala. "Não passas de uma mulher sem escrúpulos, uma divorciada que só está interessada na fortuna da nossa família. Não esperes ter uma vida tranquila aqui. Tenho regras que tens de seguir todos os dias." Inês riu-se, acrescentando ao insulto da mãe. Pegou num papel que já tinham preparado
e leu-o em tom desafiador. As regras eram completamente absurdas. Sofia era obrigada a levantar-se antes do amanhecer, cozinhar todas as refeições para a família, apesar de a casa ter vários cozinheiros profissionais, limpar as antiguidades de Dona Leonor com as próprias mãos, e estava estritamente proibida de entrar em várias das salas principais. Tentavam tratar Sofia como uma criada, na esperança de que a pressão psicológica a fizesse sentir-se miserável e pedir o divórcio a Duarte. Dona Leonor cruzou os braços, esperando uma reação de medo ou lágrimas da sua nova nora. No entanto, as suas esperanças foram desfeitas. Sofia não derramou uma única lágrima, não tremeu nem implorou por misericórdia. Sofia ajustou calmamente a sua roupa, mantendo a sua postura direita e elegante. Olhou para a sogra e a cunhada com uma expressão indecifrável. Sofia caminhou lentamente até a mesa onde estava a sua mala, abriu o fecho e tirou uma pasta de documentos selada. Colocou a pasta na mesa, mesmo à frente de Dona Leonor e Inês. Lamento, minha senhora, mas neste acordo pré-nupcial, o Duarte entregou-me todo o controle financeiro e a gestão desta casa, disse Sofia, com uma voz calma e firme, sem qualquer tom de hostilidade, mas cheia de autoridade. O Duarte sabe perfeitamente que a responsabilidade de gerir uma residência desta dimensão exige plenos poderes, desde as despesas diárias, aos salários dos funcionários, até ao orçamento para as compras da senhora e da Inês, tudo tem agora de passar pela minha aprovação. Os olhos de Inês quase saltaram das órbitas. Agarrou imediatamente os papéis e leu cada linha com a respiração ofegante. O seu rosto ficou vermelho de raiva contida. O documento era legalmente válido, assinado pelo próprio Duarte e com o selo oficial da empresa. Dona Leonor ficou estarrecida. Não conseguia acreditar que o seu próprio filho tivesse ido tão longe para proteger a mulher com quem acabara de casar. As duas ficaram em silêncio, percebendo que a arma de intimidação que tinham preparado se tinha virado contra elas. Sofia esboçou um leve sorriso, pegou no documento de volta e saiu da sala de estar com passos graciosos. Atrás dela, Inês e a mãe trocaram um olhar. O ódio delas intensificou-se. Secretamente, começaram a planear algo muito pior e mais perigoso para se livrarem de Sofia para sempre. A vida na magnífica residência tornou-se uma arena de batalha silenciosa. Sofia desempenhava o seu papel como gestora da casa na perfeição. A firmeza e o rigor que aplicava na empresa foram transferidos para a gestão dos assuntos domésticos. Cada despesa era registrada meticulosamente, os funcionários recebiam tarefas claras e todas as necessidades da família eram satisfeitas com os mais altos padrões. No entanto, por trás dessa eficiência, a hostilidade de Dona Leonor e Inês tornava-se cada vez mais densa. As duas já não podiam usar o dinheiro da família como bem entendiam. O seu acesso financeiro era rigorosamente supervisionado por Sofia, de acordo com as instruções de Duarte. Esta realidade fez com que Dona Leonor e Inês se sentissem profundamente humilhadas e furiosas. Elas, que estavam habituadas a esbanjar riqueza sem limites, tinham agora de pedir a aprovação de Sofia para cada despesa extra. O ressentimento corroía-as diariamente, dando origem a uma intenção maliciosa que lentamente amadureceu num plano perverso. Inês não conseguia suportar a inveja de ver Sofia a viver confortavelmente e a ser respeitada por todos na casa. A cunhada vingativa começou a incitar a mãe a tomar medidas extremas para fazer Sofia desaparecer das suas vidas para sempre. Numa manhã soalheira, quando o sol acabava de lançar os seus raios quentes, o plano nefasto foi posto em prática. Duarte ainda estava no estrangeiro a tratar de negócios inacabados. A casa estava relativamente calma, pois a maioria dos funcionários estava ocupada na parte de trás da propriedade. Inês esgueirou-se até a espaçosa garagem onde estavam estacionados os carros de luxo da família. Tinha contactado um mecânico corrupto, subornando-o com uma grande quantia de dinheiro das suas poupanças pessoais. Inês ordenou ao mecânico que entrasse sorrateiramente e sabotasse o sistema de travagem do carro que Sofia usava habitualmente. O mecânico contratado trabalhou rapidamente e em segredo. Cortou parcialmente um parafuso crucial na linha dos travões, garantindo que se partiria completamente
quando o carro atingisse alta velocidade. Inês observou o ato com um sorriso cínico e assustador. Imaginou Sofia a sofrer um acidente fatal nesse mesmo dia. Dona Leonor, que estava perto da garagem, apenas acenou com a cabeça, dando a sua aprovação silenciosa ao crime planeado pela filha. Ambas estavam convencidas de que o acidente pareceria uma tragédia comum e ninguém suspeitaria do seu envolvimento. Algumas horas depois de o mecânico ter saído, Sofia preparou-se para sair. Tinha uma visita agendada a um edifício comercial que a empresa de Duarte tinha acabado de adquirir. Sofia dirigiu-se à garagem, cumprimentou amigavelmente o segurança e entrou no seu carro. O motor ligou suavemente, sem qualquer sinal de problema. Sofia conduziu para fora do portão principal, juntando-se ao trânsito que começava a ficar intenso. A sua mente estava focada no trabalho e nos seus planos futuros com o marido. A estrada que percorria começou a descer e a tornar-se sinuosa, uma rota que exigia cuidado extra de qualquer condutor. No início, a viagem pareceu perfeitamente normal. No entanto, quando Sofia se aproximou de uma curva acentuada e tentou reduzir a velocidade, sentiu que algo estava terrivelmente errado. O pedal do travão que pisou parecia incrivelmente leve, indo diretamente ao chão do carro sem oferecer qualquer resistência. A velocidade do carro não diminuiu nem um pouco. O pânico apoderou-se imediatamente de Sofia. O seu coração batia descontroladamente, bombeando sangue rapidamente por todo o corpo. Levantou o pé e pisou o pedal do travão repetidamente com toda a força, mas o resultado foi o mesmo. O carro continuou a deslizar a uma velocidade crescente pela estrada a descer. À sua frente, havia um cruzamento movimentado. Suor frio começou a escorrer-lhe pela testa. O seu instinto de sobrevivência tomou o controle. Agarrou o volante com força. Os seus olhos focaram-se em encontrar uma saída para não colidir com outros veículos ou cair na ravina ao lado da estrada. Com a calma que lhe restava, Sofia tentou reduzir a mudança para uma mais baixa, para travar o veículo usando a rotação do motor. O motor rugiu alto sob a tensão. Quando o carro estava prestes a bater nos raios da autoestrada, Sofia puxou lentamente o travão de mão para que as rodas não bloqueassem completamente. O veículo derrapou violentamente, girando com o som ensurdecedor dos pneus a chiar, antes de finalmente parar ao embater num monte de areia de uma obra na berma da estrada. A respiração de Sofia estava ofegante. Tremia violentamente, percebendo que acabara de escapar da morte por meros centímetros. A notícia do incidente chegou aos ouvidos de Duarte muito rapidamente. O CEO, que estava a meio de uma reunião importante, cancelou imediatamente toda a sua agenda e ordenou que o seu helicóptero particular o levasse para casa. Duarte chegou a casa com uma expressão sombria e assustadora. Uma aura gélida parecia acompanhar cada passo seu ao entrar na sala de estar. Sofia já estava em casa, recostada no sofá com o rosto pálido e o corpo ainda a tremer ligeiramente. Duarte abraçou imediatamente a sua esposa com força, certificando-se de que não havia ferimentos graves no corpo da mulher que tanto amava. Depois de se certificar de que Sofia estava segura, o olhar de Duarte tornou-se incisivo. Chamou o chefe de segurança e o seu mecânico de confiança para investigar o veículo danificado. O mecânico especialista levou pouco tempo a encontrar a anomalia. Trouxe um pequeno componente danificado e entregou-o a Duarte. O componente não se partira por desgaste, mas fora deliberadamente cortado com uma ferramenta de corte de metal. Duarte segurou o pequeno objeto. As veias nas suas mãos saltaram, contendo uma fúria imensa. Percebeu que não se tratava de um mero acidente, mas de uma tentativa de homicídio planeada com grande cuidado. Duarte dirigiu-se à sala de estar, onde Dona Leonor e Inês estavam sentadas. As duas mulheres tentavam parecer calmas, como se não soubessem de nada. No entanto, a sua inquietação era evidente na forma como evitavam o olhar de Duarte. Inês abriu a boca, tentando aliviar a tensão com uma mentira que já tinha preparado. "Juro, irmão, deve ter sido o mecânico que montou mal a peça", disse Inês com a voz trêmula, fingindo pânico ao ver a raiva do irmão. "O carro talvez já viesse com defeito de fábrica. Devíamos processá-los." Duarte não respondeu de imediato. Atirou o pedaço de parafuso partido para a mesa de vidro à frente delas, produzindo um som metálico que quebrou o silêncio da sala.
Duarte inclinou-se para a frente, olhando para a mãe e a irmã com um olhar capaz de gelar o sangue de qualquer um. Então, alguém quer jogar sujo com a minha esposa na minha própria casa? Sibilou Duarte com um tom de voz muito baixo e perigoso. O olhar de Duarte fixou-se diretamente nos rostos de Dona Leonor e Inês. Nenhuma delas se atreveu a corresponder ao seu olhar. A boca de Inês estava selada. Dona Leonor engoliu em seco com dificuldade. Suor frio começou a escorrer-lhes pelas costas. Tinham acabado de perceber que tinham acordado um leão adormecido, e Duarte nunca perdoaria quem quer que se atrevesse a magoar a sua esposa. Passaram-se algumas semanas desde o incidente aterrador que quase tirou a vida a Sofia. A segurança na residência da família de Duarte foi drasticamente reforçada. Dezenas de seguranças adicionais foram destacados para vigiar todos os cantos da casa. Duarte já não permitia que a sua esposa saísse sozinha sem uma escolta reforçada. Cada veículo era minuciosamente inspecionado antes de ser usado. Por outro lado, Duarte continuava a reunir provas concretas para apanhar o culpado por trás da sabotagem, embora o seu instinto já lhe dissesse claramente quem era o cérebro da operação. Entretanto, Dona Leonor e Inês tornaram-se muito mais silenciosas. Não se atreviam a criar problemas abertamente, pois sabiam que Duarte as vigiava como uma águia predadora. No entanto, esta paz temporária era apenas a calma antes da verdadeira tempestade. No meio desta situação cautelosa, Sofia começou a sentir uma estranha mudança no seu corpo. Começou com um cansaço excessivo. Sofia sentia-se frequentemente sem energia, mesmo sem fazer atividades extenuantes. O seu apetite diminuiu drasticamente. O cheiro da comida da sua cozinha, que normalmente lhe abria o apetite, agora causava-lhe náuseas. O ponto de viragem aconteceu numa manhã soalheira. Enquanto Sofia revia uma pilha de relatórios financeiros no seu escritório, sentiu uma náusea súbita e avassaladora. Correu para a casa de banho, vomitando um líquido amargo. Isto repetiu-se durante vários dias. Sofia, que sempre cuidou da sua saúde, começou a suspeitar. Decidiu contactar o seu médico particular para vir à casa fazer um exame completo. Sofia pediu ao médico que viesse discretamente enquanto Duarte estava a trabalhar, pois não queria preocupar o marido caso se tratasse de alguma doença. O simpático médico particular chegou à casa e foi diretamente para o quarto principal. Realizou uma série de exames médicos, desde a verificação da tensão arterial a testes com equipamento especial. Após alguns momentos de espera ansiosa pelos resultados, um largo sorriso apareceu no rosto do médico. Ele olhou para Sofia com um ar de felicidade e deu-lhe a notícia que fez o coração de Sofia parar por um segundo. O médico declarou que Sofia estava grávida. A sua gravidez tinha apenas algumas semanas. Sofia ficou atônita. Lágrimas de felicidade escorreram-lhe pelo rosto. Nunca imaginara receber uma bênção tão maravilhosa depois de todo o sofrimento que passara no seu passado. Sofia acariciou a sua barriga ainda lisa com grande carinho. A imagem de Duarte a tornar-se pai fê-la sorrir de felicidade. Ela planeou manter a boa nova em segredo por enquanto. Sofia queria fazer uma grande surpresa a Duarte durante o jantar de família que se realizaria no final da semana. Imaginava a felicidade do seu marido ao saber que em breve teriam um herdeiro. No entanto, a alegria que enchia o quarto atraiu a desgraça do lado de fora da porta. Sem o conhecimento de Sofia e do médico, Inês passava pelo corredor do quarto principal. Os seus passos pararam quando ouviu os soluços de felicidade vindos do quarto. A curiosidade levou Inês a encostar o ouvido à porta ligeiramente aberta. Ela escutou toda a conversa entre Sofia e o seu médico. Quando as palavras gravidez e filho foram mencionadas, os olhos de Inês arregalaram-se, o seu rosto ficou pálido. Afastou-se lentamente da porta, ofegante, como se tivesse acabado de ouvir uma notícia de morte. Sem perder tempo, Inês correu escadas abaixo até ao quarto da sua mãe. Entrou apressadamente e trancou a porta. Dona Leonor, que estava a ler um livro, ficou surpreendida ao ver a sua filha com uma expressão de pânico. Mãe, se a Sofia tiver aquele filho, não receberemos um único cêntimo da herança, sussurrou Inês com a voz trêmula. A sua respiração estava acelerada, contendo uma mistura de raiva e medo. A Sofia está grávida.
Está grávida do filho do Duarte. Se essa criança nascer, toda a fortuna, a empresa e esta casa irão para o seu herdeiro de sangue. Seremos completamente descartadas. O livro na mão de Dona Leonor caiu no chão. O rosto da mulher de meia-idade tornou-se duro e cruel. A sua ambição de controlar a fortuna da família parecia ter sido espezinhada por esta notícia. Dona Leonor conhecia bem as leis de sucessão. A presença de um filho biológico de Duarte eliminaria todas as suas esperanças de herdar a vasta riqueza. A mente astuta de Dona Leonor começou a trabalhar rapidamente. Ela não permitiria que uma mulher que considerava inferior lhe tirasse tudo. Dona Leonor puxou a mão de Inês, pedindo-lhe que se sentasse e se acalmasse. Olhou em frente, traçando um plano de difamação perverso para destruir a vida de Sofia pela raiz. Acalma-te. A mãe vai garantir que esse feto nunca seja reconhecido pelo Duarte como sendo do seu sangue, disse Dona Leonor com um tom de voz gelado e calculista. Vamos fazer o Duarte odiar essa mulher. Temos de provar que a Sofia é uma mulher suja e infiel. O Duarte tem um orgulho imenso. Ele nunca aceitaria um filho de outro homem. A partir desse dia, Dona Leonor e Inês começaram a mover-se nas sombras. Contrataram um especialista em manipulação de imagem por uma quantia fantástica para editar fotografias de Sofia. Juntaram o rosto de Sofia ao corpo de outra mulher, a passear intimamente e a entrar num hotel com Nuno, o ex-marido de Sofia. A edição era perfeita, fazendo parecer que Sofia estava mesmo a trair Duarte. Não se ficaram por aí. Dona Leonor também procurou alguém que pudesse ser subornado para levar a cabo o seu grande plano. Num canto escondido do jardim, longe da vigilância das câmaras, Dona Leonor teve um encontro secreto durante a noite. Entregou um envelope grosso, cheio de notas, a um homem bem vestido. O homem era um vigarista profissional, contratado para se fazer passar por ginecologista. A sua tarefa era simples, mas devastadora. Teria de testemunhar falsamente perante Duarte que a idade gestacional de Sofia era muito mais avançada do que a duração do seu casamento, provando que o feto não era filho de Duarte. Tudo fora preparado meticulosamente, à espera do momento certo para detonar a bomba de difamação na cara de Sofia. Naquela noite, o ambiente na sala de jantar principal da residência da família Duarte era diferente do habitual. A longa mesa de jantar de madeira maciça tinha sido arranjada pelos criados com os melhores serviços de mesa. Vários pratos deliciosos e luxuosos estavam dispostos de forma impecável, espalhando um aroma apetitoso por toda a sala. Foi Sofia quem organizou todos os preparativos para o jantar. Ela tinha planeado esta noite meticulosamente, garantindo que cada detalhe fosse perfeito, pois trazia uma notícia que mudaria as suas vidas para sempre. Por trás da sua aparência calma e graciosa, o coração de Sofia batia descontroladamente. Continuava a tocar suavemente na sua barriga, imaginando a expressão do seu marido ao ouvir a notícia do feto que agora crescia no seu ventre. Sofia estava certa de que a notícia da gravidez seria a luz que iluminaria ainda mais o seu casamento, dissipando todas as sombras que o tinham assombrado. Um a um, os habitantes da casa começaram a chegar à sala de jantar. Duarte desceu do andar de cima com passos firmes. Parecia um pouco cansado depois de um dia inteiro a resolver vários problemas na sua empresa. No entanto, o cansaço pareceu desaparecer quando seus olhos encontraram os de Sofia. Duarte deu-lhe um sorriso caloroso, puxou a cadeira principal e convidou a sua esposa a sentar-se ao seu lado com grande respeito. Pouco depois, Dona Leonor e Inês juntaram-se a eles. Ao contrário do seu hábito de troçar ou desviar o olhar ao ver Sofia, esta noite as duas pareciam muito calmas. Havia até um sorriso misterioso nos seus lábios. Sentaram-se em frente a Duarte e Sofia, agindo como se fossem uma família muito harmoniosa. Sofia sentiu que algo estava estranho na atitude da sua sogra e cunhada, mas afastou esses pensamentos negativos. Não queria estragar o seu estado de espírito feliz. O jantar começou num silêncio confortável. O tilintar dos talheres nos pratos de porcelana era o único som na espaçosa sala. Duarte perguntou sobre o dia de Sofia, e ela respondeu com entusiasmo. Sofia esperou pelo momento certo, esperando até que o prato principal terminasse para anunciar a feliz notícia que estava na ponta da sua língua. No entanto,
Antes que Sofia pudesse respirar fundo para começar a falar, as portas duplas da sala de jantar abriram-se bruscamente. Ouviram-se passos pesados a entrar na sala. Um estranho de fato e com uma pasta de cabedal entrou. A presença de um estranho no meio de um jantar de família privado surpreendeu toda a gente, especialmente Sofia e Duarte. Os seguranças do lado de fora tinham recebido ordens de Dona Leonor para o deixar entrar. Duarte pousou lentamente os seus talheres. O seu rosto endureceu instantaneamente. O seu olhar tornou-se penetrante, exigindo uma explicação para esta intrusão grosseira na sua própria casa. Antes que Duarte pudesse dar ordem para expulsar o homem, Dona Leonor levantou-se subitamente da sua cadeira com uma expressão fingida de raiva e desilusão profundas. Dona Leonor pegou num envelope grande do seu colo e atirou-o para o meio da mesa de jantar. Folhas de fotografias espalharam-se pela toalha de mesa limpa. As fotos mostravam imagens muito nítidas. Viam uma mulher muito parecida com Sofia a entrar apressadamente num hotel com um homem. O homem na foto era Nuno, o ex-marido de Sofia. O ângulo e a iluminação da foto tornavam a cena muito convincente, como se os dois estivessem de facto a ter um encontro secreto. Sofia ficou de olhos arregalados ao ver as fotografias. A sua respiração ficou presa na garganta. Ela nunca tinha ido a nenhum hotel com Nuno desde o divórcio. Sentia-se enjoada só de ouvir o nome dele. Sofia percebeu imediatamente que as fotos eram falsificações de alta qualidade, feitas de propósito para destruir a sua reputação. Mas antes que Sofia se pudesse defender, Dona Leonor fez um sinal ao estranho que acabara de entrar. O homem apresentou-se como ginecologista. Com um tom de voz muito convincente e confiante, o homem começou a dar o seu falso testemunho. Afirmou que tinha examinado Sofia secretamente há alguns dias. Além disso, o homem revelou uma mentira perversa. Alegou que a idade gestacional de Sofia ultrapassava em muito a duração do seu casamento com Duarte. A declaração foi feita em voz alta, ecoando pelas paredes da sala de jantar, criando um silêncio aterrador. Ao ouvir este testemunho, Inês também se levantou, fingindo choque e cobrindo a boca com a mão. Olhou para o irmão com uma falsa expressão de pena. Dona Leonor aproveitou a oportunidade para lançar o seu ataque principal. Apontou diretamente para o rosto de Sofia com um dedo a tremer de emoção fingida. "Expulsa essa mulher imunda desta casa agora mesmo", gritou Dona Leonor com uma voz estridente que feria os ouvidos. "Ela enganou-nos a todos. Está a tentar trazer o filho de outro homem, do seu ex-marido inútil, para a nossa família. Esse filho não é do teu sangue, Duarte. Esta mulher está apenas a usar a tua riqueza para encobrir a sua infidelidade." A acusação foi como um raio em céu sereno. Todos os criados na sala baixaram a cabeça, sem se atreverem a respirar ou a mover-se. A atmosfera tornou-se assustadora. Sofia permaneceu sentada na sua cadeira. O seu corpo estava gelado, mas a sua mente permanecia clara. Olhou para a sogra com uma expressão não de medo, mas de profunda pena, ao ver quão baixo elas tinham chegado por poder. Sofia desviou o olhar para as fotos falsas e depois voltou a olhar para Dona Leonor com uma calma inabalável. "A senhora tem consciência do que me acabou de acusar?" perguntou Sofia com uma voz muito estável, sem qualquer tremor. Ela recusou-se a parecer fraca perante uma difamação tão vil. Em vez de responder à pergunta de Sofia, Dona Leonor continuou a inflamar a situação, instando Duarte a tomar medidas drásticas imediatamente. Todos os olhos na sala estavam agora fixos no CEO. Duarte continuava em silêncio na sua cadeira. A sua expressão era indecifrável. Não havia raiva, nem tristeza, apenas uma calma mortal. Duarte estendeu a sua mão forte e pegou numa das fotos falsas da mesa. Observou a imagem com muito cuidado, examinando cada canto com um olhar penetrante. O tempo parecia ter parado na sala de jantar. A tensão era insuportável. Dona Leonor e Inês prenderam a respiração, esperando ansiosamente que Duarte explodisse de raiva e expulsasse Sofia naquela mesma noite. Sentiam que a vitória estava ao seu alcance, mas não sabiam que o silêncio de Duarte era o cálculo de um predador a preparar-se para atacar a sua presa sem piedade. O ar na sala de jantar parecia cada vez mais rarefeito e sufocante. Duarte ainda segurava a fotografia falsificada, olhando para ela num silêncio
que torturava a alma de todos os presentes. Dona Leonor e Inês trocaram um olhar rápido. Os seus olhos brilhavam com uma satisfação contida. Conheciam bem o temperamento de Duarte. Ele era um homem com um orgulho imenso, um líder que nunca toleraria a menor traição, muito menos um caso que resultasse num filho de outro homem. Estavam certas de que, em segundos, a fúria de Duarte explodiria e destruiria Sofia por completo. Sofia, por sua vez, permaneceu em silêncio, devolvendo o olhar do marido com total confiança. Não precisava de implorar ou chorar para provar a sua inocência. Confiava em Duarte e sabia que o seu marido não era um tolo que pudesse ser enganado com truques baratos. Lentamente, Duarte levantou o rosto. Não olhou para Sofia, mas concentrou o seu olhar afiado como uma faca na sua mãe. Os movimentos de Duarte eram calmos e medidos. Sem dizer uma palavra, rasgou a fotografia que tinha na mão em dois. Depois, rasgou-a novamente e novamente, até que a foto se transformou em pequenos pedaços de papel. Duarte deixou cair os fragmentos no seu prato vazio, deixando-os espalhados como lixo inútil. A destruição da fotografia fez com que o sorriso vitorioso nos rostos de Dona Leonor e Inês desaparecesse instantaneamente. Sentiram um arrepio subir-lhes pela espinha. O silêncio na sala foi finalmente quebrado pela voz de barítono de Duarte, que ecoou com um tom gelado, tão frio como o gelo no pico da montanha mais alta. São vocês as duas que vão sair desta casa, disse Duarte com uma voz monótona, mas cada sílaba carregava uma pressão ameaçadora inegável. Dona Leonor recuou. As suas pernas mal a conseguiam suster. A sua boca abriu-se, incrédula com o que acabara de ouvir. Inês empalideceu. Os seus olhos moviam-se freneticamente em busca de proteção. O plano que tinham traçado tão cuidadosamente tinha se virado contra elas. Duarte, o que estás a dizer? Ela traiu-te. Essa mulher desonrou a nossa família, gritou Dona Leonor, com a voz a tremer violentamente. O seu pânico começava a ser evidente. Apontou rudemente para Sofia, tentando convencer o filho novamente. Olha para as fotos. Ouve o testemunho deste médico. Não podes deixar que o teu amor estúpido te cegue. Duarte levantou-se lentamente da sua cadeira. A sua altura imponente projetava uma sombra intimidante sobre o outro lado da mesa. Apoiou as duas mãos na mesa de jantar, olhando para a sua mãe com um olhar de profundo desprezo e desilusão. Eu sou o único dono da cadeia de hotéis que usaram como cenário nessa fotografia barata. A voz de Duarte cortou o ar, destruindo cada argumento mentiroso da sua mãe. Hoje à tarde, o meu chefe de segurança já verificou as gravações originais das câmaras de vigilância da data que consta aí. Nem sinal da minha esposa, nem do ex-marido dela. O que havia era um enviado vosso que veio subornar a recepção para falsificar os registros de hóspedes. Acham que eu posso ser enganado com uma edição de imagem que até uma criança saberia que é falsa? Dona Leonor ficou sem palavras. A sua respiração estava ofegante, como se o fornecimento de ar na sala tivesse sido subitamente cortado. Duarte ainda não tinha acabado. Desviou o olhar para o estranho que se fazia passar por ginecologista. O homem tremia agora de medo, o suor encharcava o seu rosto. Tentou recuar lentamente em direção à porta, mas dois seguranças corpulentos já estavam atrás dele, a bloquear-lhe completamente a saída. E quanto à gravidez da minha esposa, continuou Duarte, a sua voz agora cheia de orgulho e fúria. Só alguém sem juízo acusaria a minha esposa de estar grávida de outro homem. Vocês não sabem que, desde o início do nosso casamento, eu e a Sofia temos seguido um programa médico especial e privado. Cada processo, cada exame é supervisionado diretamente pela minha equipa médica de confiança do estrangeiro. Eu sei o desenvolvimento do feto a cada segundo. Quanto a este homem que trouxeram aqui, ele não é médico. É um fugitivo procurado por fraude de registros médicos falsos. Ao ouvir isto, o impostor ajoelhou-se imediatamente no chão, implorando por perdão com uma voz patética. No entanto, os seguranças arrastaram-no para fora da sala de jantar sem qualquer piedade. Inês, que tinha estado de pé, caiu sentada na sua cadeira, as suas pernas completamente fracas. Todo o seu plano tinha ruído em menos de 5 minutos. Olhou para o irmão com um ar suplicante.
esperando que restasse um pingo de compaixão no coração de Duarte pela sua própria irmã. Mas Duarte não tinha compaixão por traidores. Duarte fez um sinal ao seu assistente pessoal, que tinha estado em silêncio num canto da sala. O assistente avançou e colocou um grosso livro de contas na mesa. Duarte empurrou o livro com força, que deslizou e parou mesmo em frente a Dona Leonor. "Acham que eu não sei o que vocês têm feito nas minhas costas todo este tempo?" sibilou Duarte, a sua voz agora cheia de uma raiva que já não continha. "Eu ter estado em silêncio não significa que estava cego. Vocês falsificaram assinaturas, subornaram o pessoal das finanças e desviaram milhões de euros da empresa. Tudo para cobrir o vosso estilo de vida descontrolado e pagar as dívidas secretas que acumularam. Tentaram matar a minha esposa sabotando o carro dela há uns tempos, e agora tentam livrar-se dela com esta difamação vil para garantir uma riqueza que não vos pertence." Duarte endireitou-se, ajustando o seu casaco com um gesto calmo, mas que irradiava a aura de um governante absoluto. Olhou para a sua mãe e irmã uma última vez como membros da sua família. "Esta noite, façam as vossas malas. Não levem um único objeto que tenha sido comprado com o meu dinheiro. Os seguranças vão acompanhar-vos até ao portão desta casa. Congelei todo o vosso acesso financeiro, cartões de pagamento e facilidades que tinham. Vocês já não têm lugar nesta casa, na minha empresa, nem na minha vida." A decisão era absoluta. Não havia espaço para debate. Nenhuma hipótese de pedir perdão. Sofia olhou para as costas do seu marido com uma admiração imensa. Duarte tinha aprovado as suas palavras, tornando-se o escudo mais forte que a protegia de todo o mal. Entretanto, os gritos histéricos de Dona Leonor e Inês começaram a ecoar na sala de jantar, lamentando a destruição do seu falso trono, agora reduzido a pó. Nessa mesma noite, seguranças corpulentos escoltaram Dona Leonor e Inês até ao portão principal da residência da família Duarte. Não lhes foi dada a menor oportunidade de levar joias valiosas ou outros bens de luxo. Vestiam apenas a roupa que tinham no corpo. Ouviam-se os gritos e as maldições de Dona Leonor, mas os seguranças ignoraram-nos completamente. Cumpriram as ordens do seu patrão com a máxima firmeza. O imponente portão de ferro fechou-se firmemente, deixando as duas mulheres ao frio na berma da estrada. Inês tentou contactar os seus amigos ricos pelo telemóvel, na esperança de que alguém lhes desse uma boleia ou um empréstimo. No entanto, a notícia da fúria de Duarte espalhara-se rapidamente entre os empresários e a alta sociedade. Ninguém se atrevia a envolver-se com pessoas que tinham sido banidas pelo poderoso CEO. Todas as chamadas de Inês foram rejeitadas sem piedade. Alguns dos seus amigos até bloquearam o seu número. A arrogância que sempre ostentaram desmoronou-se num instante. Sem dinheiro e com todo o acesso bancário congelado, não tiveram outra opção senão caminhar em busca de abrigo. Depois de andarem até os pés lhes doerem, encontraram uma pensão barata à beira da estrada. O lugar era abafado, poeirento e tinha péssimas condições. O colchão era fino e duro, e a ventoinha no teto girava com um ranger irritante. Para Dona Leonor e Inês, habituadas a dormir em camas macias com o melhor ar-condicionado, este lugar era um verdadeiro inferno. Dona Leonor sentou-se na beira da cama, lamentando o seu destino com lágrimas que lhe escorriam incessantemente pelo rosto. A raiva e a incredulidade apertavam-lhe o peito. Nunca imaginara que o seu próprio filho pudesse ser tão cruel apenas para defender uma mulher com quem acabara de casar. "Como é que o meu próprio filho nos pôde expulsar para um sítio como este?" lamentou Dona Leonor com a voz rouca, entre soluços. "O Duarte está completamente cego por aquela mulher. A Sofia tirou-nos tudo. A posição de senhora da casa, a riqueza abundante, tudo deveria ser nosso." Inês, sentada no chão, não chorava. Os seus olhos brilhavam com uma vingança intensa. Apertou o telemóvel com força, a sua mente a maquinar uma forma de se vingar e recuperar a fortuna que desejavam. Inês percebeu que não tinham poder para enfrentar Duarte diretamente. No entanto, tinham um alvo muito mais fraco. Sofia. Inês lembrou-se de uma pessoa que partilhava o mesmo ódio por Sofia e era facilmente manipulável pela sua ganância. Essa pessoa era Nuno. Inês procurou imediatamente o número de Nuno nos seus contactos e ligou-lhe.
A chamada foi atendida após alguns toques que pareceram uma eternidade. Nuno, ajuda-nos a raptar a Sofia. Depois, dividimos a maior parte do dinheiro do resgate contigo, disse Inês sem rodeios, a sua voz fria e desesperada. Eu sei que odeias a tua ex-mulher. O Duarte pagará qualquer coisa para ter a sua querida esposa de volta. Assim que tivermos o dinheiro, podemos ir para longe e viver no luxo outra vez. Só precisas de arranjar uns homens para nos ajudar a interceptar o carro dela na estrada. Do outro lado da linha, ouviu-se o riso astuto de Nuno. O homem concordou imediatamente, sem pensar duas vezes. Nuno estava atolado em dívidas devido ao seu estilo de vida desregrado e precisava desesperadamente de uma grande quantia de dinheiro. A oportunidade de magoar Sofia e obter um resgate era demasiado tentadora para recusar. Nuno reuniu rapidamente alguns capangas e elaborou um plano com Inês. Escolheram um ponto de interseção numa estrada que Sofia costumava usar para ir à sua clínica particular. Eles não faziam ideia de que o plano criminoso que estavam a traçar estava, na verdade, a cavar a sua própria sepultura. Duarte não era o tipo de homem que deixaria os seus inimigos à solta sem uma vigilância apertada. No dia seguinte, o sol brilhava intensamente. O plano apressado de Nuno e Inês foi posto em prática. Eles monitorizavam o movimento dos veículos da residência da família Duarte à distância. Com base na informação que Inês tinha dos seus tempos na casa, hoje era o dia do exame de rotina da gravidez de Sofia. Nuno conduzia um carro grande, acompanhado por Inês e Dona Leonor no banco de trás. Os seus corações batiam acelerados, uma mistura de tensão e sede de riqueza fácil. Esperaram pacientemente, numa curva de estrada, algo deserta, o local perfeito para uma emboscada súbita, sem atrair muita atenção. Pouco depois, o alvo que esperavam apareceu. Um veículo especial, habitualmente usado por Sofia, aproximava-se a uma velocidade moderada. Nuno sorriu largamente, pisou o acelerador a fundo e posicionou o seu carro para cortar a passagem ao veículo-alvo. O som de pneus a chiar ecoou quando os dois carros quase colidiram no meio da estrada. O motorista do veículo especial foi forçado a travar bruscamente, parando por completo. Nuno saltou do seu carro, convencido de que o seu plano tinha sido um sucesso. Caminhou a passos largos em direção à porta do passageiro de trás, onde acreditava que Sofia estaria sentada a tremer de medo. Inês e Dona Leonor também saíram, prontas para assistir a sua ex-nora a ser arrastada sem piedade para ser feita refém. Nuno agarrou a maçaneta da porta do carro e puxou-a com toda a força. A porta abriu-se, revelando o interior espaçoso e confortável do veículo. Nuno estava pronto para lançar insultos e ameaças, esperando ver o rosto pálido de Sofia a implorar-lhe por misericórdia. "Apanhei-te, Sofia. Agora sai", gritou Nuno com a sua voz retumbante. No entanto, o riso de Nuno desapareceu de repente. A sua boca ficou escancarada, como se tivesse visto a coisa mais assustadora da sua vida. A pessoa sentada no banco de trás não era uma mulher assustada. Não era Sofia de todo. Lá estava sentado Duarte, com uma postura extremamente calma, uma perna elegantemente cruzada sobre a outra. O rosto do CEO era impassível, mas irradiava uma aura de domínio aterrorizante. Duarte olhou para Nuno com um olhar penetrante, como se estivesse a encarar uma presa que acabara de cair na armadilha mais mortal. A arrogância no rosto de Nuno desvaneceu-se instantaneamente, substituída por um pânico avassalador. Suor frio encharcou o seu corpo. Inês e Dona Leonor, que estavam atrás de Nuno, também ficaram petrificadas. Os seus corpos tremiam violentamente ao perceberem o erro fatal que tinham acabado de cometer. "Procuras a minha esposa ou procuras-me a mim, Nuno?", perguntou Duarte com um tom de voz muito calmo, mas cada palavra parecia uma facada afiada no coração. Antes que Nuno se pudesse virar para fugir, o som de pneus a chiar voltou a ouvir-se de várias direções. 4 veículos grandes apareceram de repente e cercaram o local, bloqueando todas as saídas. Dezenas de seguranças corpulentos, com uniformes oficiais, saltaram dos veículos. Moveram-se com rapidez e precisão, subjugando Nuno, Inês e Dona Leonor, sem lhes dar a menor hipótese de resistir. Nuno foi atirado para o asfalto, as suas mãos firmemente presas atrás das costas.
Inês e Dona Leonor gritaram de medo quando os seguranças lhes agarraram os braços com força. Duarte saiu do carro muito lentamente, ajeitou a sua roupa e aproximou-se das 3 pessoas agora indefesas à sua frente. Duarte, na verdade, já sabia de todo o plano desde o início, através de um dispositivo de rastreamento de comunicações que os seus homens tinham instalado no telemóvel de Inês. Ele armou esta armadilha deliberadamente para os apanhar em flagrante. "Vocês são mesmo um bando de gente que nunca aprende com os erros", disse Duarte, olhando-os com nojo. "A minha esposa está a descansar tranquilamente em casa, rodeada de uma segurança que vocês nem sequer conseguiriam penetrar. Agora é a altura de responderem pelos vossos atos perante a verdadeira lei." Duarte fez um sinal ao seu chefe de segurança. Os seguranças arrastaram os 3 criminosos para os veículos de segurança. Não havia mais volta a dar para eles. O plano maléfico que tinham traçado para obter riqueza à força transformou-se agora num bilhete de ida para a destruição total e irreversível. Todos eles iriam pagar pelos seus atos com um preço muito alto. O imponente edifício do tribunal, com os seus gigantescos pilares de pedra, tornou-se a testemunha silenciosa do fim de toda a maldade. Hoje era o dia do julgamento, o dia em que a justiça seria feita sem exceção. A atmosfera na sala principal do tribunal era tensa e lotada. A notícia deste julgamento tinha captado a atenção do público, pois envolvia o nome de um CEO altamente respeitado. Os bancos do público estavam cheios de familiares, parceiros de negócios e jornalistas, que, apesar de proibidos de tirar fotografias, seguiam o processo atentamente. Na primeira fila, Duarte sentava-se direito ao lado de Sofia. O CEO irradiava uma aura de poder que intimidava qualquer um. A sua mão segurava firmemente a da sua esposa, dando-lhe total apoio e força. Sofia estava elegante e calma. O seu rosto refletia a força de uma mulher que tinha vencido a batalha contra o seu mau destino. Do outro lado da sala, sentavam-se os 3 réus, de cabeça baixa e a tremer. Eram Nuno, Dona Leonor e Inês. Os 3 vestiam uniformes de prisioneiros, uma visão que contrastava brutalmente com o luxo que sempre ostentaram. O julgamento começou quando o sábio juiz-presidente entrou na sala e bateu com um martelo. O som ecoou, sinalizando a abertura oficial da sessão. O procurador começou a ler uma longa e pesada lista de acusações. Nuno foi acusado de tentativa de rapto planeado com ameaça de violência. O procurador apresentou gravações de comunicações e confissões dos capangas contratados, que já tinham sido presos. Entretanto, as acusações contra Dona Leonor e Inês eram muito mais graves e complexas. O procurador detalhou as provas de crimes financeiros que cometeram. Os relatórios financeiros auditados da empresa mostravam o desvio de milhões de euros por ambas ao longo dos anos. Mas a acusação mais devastadora era a de tentativa de homicídio premeditado contra Sofia. O procurador apresentou o testemunho do mecânico subornado que sabotou os travões do carro de Sofia. O mecânico, que já tinha sido capturado pelos homens de Duarte, deu uma confissão clara e incriminadora, apontando diretamente para Inês e Dona Leonor como as mandantes do ato vil. Ao ouvir todos os testemunhos, Dona Leonor e Inês só conseguiam chorar. Não tinham como negar, pois todas as provas documentais, transações financeiras e testemunhas eram irrefutáveis. O advogado de defesa, nomeado pelo Estado, mal conseguiu encontrar uma brecha para atenuar as suas sentenças. Durante uma pausa antes da leitura da sentença final, o tribunal concedeu um breve intervalo. Os réus e as vítimas foram encaminhados para salas de espera separadas. No entanto, por coincidência, cruzaram-se no corredor do tribunal, vigiado por seguranças. Ao ver Sofia a caminhar ao lado de Duarte, a resistência mental de Dona Leonor e Inês desmoronou completamente. Perceberam que o seu futuro terminaria atrás das grades frias e assustadoras de uma prisão. O remorso tardio corroeu-lhes o coração. Ignorando a vergonha e o orgulho que sempre defenderam, Dona Leonor atirou-se subitamente ao chão. Rastejou em direção aos pés de Sofia, as suas lágrimas a inundarem o seu rosto, que agora parecia velho e patético. Inês ajoelhou-se ao lado da mãe, chorando histericamente e implorando por misericórdia. Até Nuno, que estava por perto, olhou para Sofia com um ar suplicante,
percebendo que a única pessoa que os poderia salvar de uma pena pesada era a mulher que eles sempre humilharam. Sofia, perdoa-me, juro por tudo. Estou tão arrependida, lamentou Dona Leonor com uma voz de partir o coração. A sua mão tentou alcançar a bainha do vestido de Sofia, mas foi imediatamente detida por um segurança. Por favor, pede ao Duarte para retirar as queixas. Não aguento apodrecer na prisão. Imploro-te, Sofia. Lembra-te que sou a mãe do homem que amas. Inês juntou-se às súplicas com a voz a tremer. Olhou para o irmão, mas Duarte apenas desviou o rosto com uma expressão de nojo evidente. Duarte não sentia a menor compaixão por aqueles que tentaram matar a sua esposa. Sofia olhou para as duas mulheres ajoelhadas no chão com uma expressão muito calma. Não havia raiva nos seus olhos, nem desejo de vingança. Sentia apenas pena ao ver como a ganância e a inveja podiam destruir um ser humano. Sofia inclinou ligeiramente a cabeça, com um sorriso subtil que transmitia uma paz interior inabalável. Olhou nos olhos de Dona Leonor com um olhar firme, mas gentil. Lamento, minha senhora, mas tenho de garantir que o ar que o meu filho irá respirar esteja livre de pessoas como vocês, as duas. Disse Sofia com uma voz muito baixa, mas que se ouviu claramente. A justiça não se compra com lágrimas de arrependimento quando o crime já falhou. Vocês têm de responder pelos vossos atos, não perante mim, mas perante a lei. Depois de dizer estas palavras, Sofia virou-se e afastou-se com Duarte. Os lamentos de Dona Leonor e Inês ecoaram ainda mais alto pelo corredor, mas ninguém lhes prestou atenção. O julgamento foi retomado. O juiz-presidente leu a sua deliberação com uma voz firme e autoritária. Com base em todas as provas válidas e convincentes, o tribunal considerou todos os réus culpados dos crimes de que foram acusados. Uma forte batida do martelo encerrou a sessão. Nuno, Dona Leonor e Inês foram condenados à pena máxima de prisão, sem possibilidade de redução. A decisão era final. A justiça tinha sido feita. O seu plano maléfico virou-se contra eles, destruindo as suas vidas por completo, deixando-os num longo sofrimento que teriam de suportar todos os dias atrás das grades. O tempo continuou a passar, trazendo mudanças a todos. 8 meses se passaram desde o tenso julgamento. A vida daqueles que tentaram destruir a felicidade de Sofia estava agora no ponto mais baixo e miserável. Num estabelecimento prisional de alta segurança, Dona Leonor e Inês viviam dias que pareciam um inferno sem fim. A sua aparência era deplorável. Não havia mais joias brilhantes, roupas de luxo ou maquilhagem perfeita. O seu cabelo estava desgrenhado, a sua pele baça e os seus corpos magros devido ao estresse mental constante. Todas as manhãs, antes do nascer do sol, eram forçadas a acordar para trabalhos pesados. Dona Leonor, que antes era sempre servida, tinha agora de lavar o chão dos longos corredores da prisão todos os dias. Inês, por sua vez, tinha a tarefa de limpar as casas de banho comuns, sujas e mal cheirosas. A sua arrogância, há muito que morrera. Eram frequentemente mandadas e oprimidas por outras reclusas mais poderosas na cela. Todas as noites, só conseguiam chorar em silêncio nos seus colchões finos e duros, lamentando a estupidez e a ganância que as levaram a deitar fora a vida de luxo que poderiam ter desfrutado em paz. Nuno não teve melhor sorte. Na prisão masculina, partia pedras sob o sol escaldante, sofrendo frequentemente maus tratos de outros reclusos, devido à sua natureza cobarde. As suas vidas estavam completamente destruídas, sem esperança. Em total contraste com a escuridão atrás das grades, a luz da felicidade brilhava intensamente na vida de Sofia e Duarte. Num hospital com instalações de primeira classe, uma atmosfera de esperança e alegria enchia um quarto espaçoso e luxuoso. O quarto estava repleto do aroma de flores frescas e dos melhores artigos de bebê. Na cama, Sofia repousava, o seu rosto ainda pálido de exaustão, mas um sorriso de felicidade nunca abandonava os seus lábios. Há algumas horas, ela tinha lutado, arriscando a sua vida, para trazer o seu filho ao mundo. O choro forte e saudável de um menino ecoou pela sala de partos, tornando-se a música mais bela que Duarte já ouvira. O CEO, geralmente frio e intocável, derramou lágrimas de felicidade sem vergonha. Duarte sentou-se na beira da cama, segurando a mão da sua esposa com força,
como se estivesse a transmitir todo o seu amor e gratidão infinitos. Obrigado por teres ficado comigo, Sofia. Tu e o nosso pequeno filho são tudo para mim, disse Duarte com a voz a tremer de emoção. Inclinou-se e beijou a testa da sua esposa com profunda ternura. Prometo proteger-vos aos dois com a minha vida. Nada neste mundo se atreverá a perturbar a paz da nossa família outra vez. Sofia retribuiu o aperto de mão do seu marido com as forças que lhe restavam. Os seus olhos encheram-se de lágrimas ao olhar para o homem extraordinário que provou a sua promessa de ser sempre o seu escudo. A sombra do passado sombrio, o sofrimento que tinha suportado e todas as calúnias cruéis que tentaram destruir o seu casamento pareciam agora distantes e insignificantes. Conseguimos superar tudo, meu amor, sussurrou Sofia com um sorriso sincero e aliviado. A verdade encontrará sempre o seu caminho para vencer. Um mês após o nascimento do único herdeiro da família, Duarte organizou uma grandiosa festa de celebração no jardim principal da sua residência. Milhares de convidados de vários círculos importantes estiveram presentes para dar os parabéns. A festa estava repleta de música suave, comida requintada e risos felizes. As luzes decorativas ao longo do jardim criavam uma atmosfera calorosa e mágica. Naquela noite, Sofia estava numa das varandas da casa, com vista para o vasto jardim. Usava um vestido deslumbrante e elegante, que refletia a sua posição como a senhora da casa, respeitada por todos. Nos seus braços dormia um lindo menino, o símbolo do seu amor verdadeiro e da sua vitória sobre todo o mal. Duarte aproximou-se por trás, envolvendo a cintura da sua esposa com os braços e apoiando o queixo no seu ombro. Ambos olhavam para a festa com uma sensação de paz profunda. Sofia respirou fundo, saboreando cada segundo da felicidade que agora possuía por completo. Já não era a mulher rejeitada e magoada. Tinha se transformado numa verdadeira rainha no coração do seu marido, ocupando um trono de honra cuja posição jamais poderia ser abalada por ninguém. A justiça tinha sido perfeitamente cumprida, terminando esta história com uma felicidade intocável. Passou um ano desde que a grande tempestade varreu todo o mal da vida de Sofia e Duarte. O tempo provou que a verdade permanece sempre firme sobre uma base sólida, incapaz de ser derrubada pela mais vil das calúnias. A residência familiar, antes fria e cheia de hostilidade, transformou-se num lugar caloroso e cheio de risos alegres. O seu primeiro filho, a quem chamaram Mateus, completava agora 1 ano. O menino estava numa fase adorável, a aprender a dar os seus primeiros passos vacilantes e a balbuciar alegremente mamãe e papá. A presença da criança era verdadeiramente a luz que iluminava cada canto da casa, apagando todas as sombras de um passado doloroso. Nesta manhã, o ar estava fresco. Uma brisa suave soprava pelas folhas do vasto jardim traseiro. Sofia estava em frente a um grande espelho no seu quarto, a ajustar o seu lenço com movimentos precisos e elegantes. Usava um longo vestido de seda que caía perfeitamente no seu corpo, irradiando a graça de uma mulher de alta posição, respeitada por todos. Já não havia dúvida ou medo nos seus olhos, apenas uma expressão de firmeza e paz fundida na harmonia do seu lar. A porta dupla do quarto abriu-se silenciosamente. Duarte entrou com um sorriso que sempre derretia o coração da sua esposa. O homem que controlava dezenas de empresas gigantescas sempre despia a sua capa de poder e se tornava incrivelmente gentil perto de Sofia e do filho. Duarte envolveu a sua esposa num abraço por trás, olhando para o reflexo dela no espelho com uma adoração que nunca desvanecia. Sofia retribuiu o olhar com um sorriso doce e sincero. Tinham passado por uma provação terrível há 1 ano, e esse obstáculo apenas fortaleceu o seu vínculo. Hoje era um dia muito especial. Além de celebrarem o primeiro aniversário do filho, a empresa de Duarte também organizava um grande evento para comemorar os lucros extraordinários alcançados nos últimos 12 meses. Sofia não estava presente apenas como acompanhante, mas também como principal conselheira estratégica, cujas ideias impulsionavam grandes avanços para a empresa. A genialidade de Sofia em identificar oportunidades de negócio conquistara o respeito de toda a direção, puramente pela sua capacidade e inteligência inegáveis. Estás absolutamente deslumbrante esta manhã, minha esposa,
sussurrou Duarte, a sua voz a tremer de admiração. Sempre que olho para o teu rosto, percebo a sorte que tive em encontrar o diamante mais precioso do mundo. Estás pronta para deslumbrar todos os nossos convidados especiais na celebração? Claro, meu amor. Todos os preparativos do local e da comida foram finalizados por mim ontem à noite. Só estou à espera que o nosso pequeno campeão acabe de se arranjar com a ama no quarto ao lado, respondeu Sofia, virando-se para o marido e ajeitando a gola do seu fato. O evento de hoje é uma celebração do teu trabalho incansável e do início de uma vida maravilhosa para o nosso filho. Tenho tanto orgulho de ti por teres cumprido todas as tuas promessas de nos proteger do perigo. Pouco depois, pequenos passos ecoaram no corredor. Mateus entrou a rir, as suas mãozinhas a agarrarem-se aos móveis, pois ainda não andava com total confiança. Duarte agachou-se imediatamente, abrindo os braços e apanhando o seu filho. Levantou-o no ar e a criança riu-se de forma contagiante. Sofia observou a interação calorosa entre pai e filho com uma gratidão imensa a encher-lhe o peito. Lembrou-se dos tempos sombrios em que foi espezinhada pelo seu ex-marido ganancioso, insultada pela sua sogra e cruelmente caluniada naquela mesma mesa de jantar. Há um ano, quase perdera tudo devido à maldade deles. Mas agora, o seu mundo estava cheio de risos felizes e de uma paz absoluta que nenhuma riqueza poderia comprar. A justiça tinha, de facto, agido da forma mais meticulosa para elevar a sua dignidade. Num outro lugar, fechado e sombrio, essa mesma justiça manifestava-se como um castigo que esgotava lentamente as lágrimas e a sanidade.